Olá pessoal, tudo bem? Obrigado aí por estar assistindo mais esse vídeo. Esse curso de síndromes energéticas é um curso onde eu separei, estou separando síndromes que eu julgo as mais importantes na prática clínica, aquilo que aparece realmente, e não tenho o intuito nesse curso de passar tratamentos. Tratamentos vai ser uma outra playlist, um outro tipo de abordagem. Aqui é explicar as causas, as complicações, como evitar, e principalmente o pensamento por trás aí da construção desses padrões. Acho que é muito importante. Muitos alunos e alunas eles reclamam que tem dificuldades nessa parte, e eu estou procurando dar minha singela e humilde contribuição. Quem sabe, né? Você dá um impulso nos seus estudos. Lembrando que para quem é profissional ou já tem um nível um pouco mais avançado, já está no final do curso, né? Eu recomendo o meu conteúdo Premium, que atualmente eu estou concentrando todas as minhas iniciativas, cursos, materiais de livros, enfim, tudo em um só local, que está aí nas descrições. Não vou ficar fazendo muita propaganda aqui, que a gente não tem tempo. Então tem ali nas descrições, na descrição do vídeo, aparece o conteúdo Premium, que é um valor único, um pagamento único, e para o resto da vida você tem direito às atualizações. Inclusive agora mudou, né, o site, e todos os usuários do site antigo foram migrados para o site novo e têm acesso aos dois sites. Uma questão prática, né, que não cabe os detalhes aqui. Mas se vocês tiverem interesse em se aprofundar ainda mais, se você for profissional, conteúdo premium. Aqui na síndrome de hoje é um padrão muito comum no Brasil, que é a deficiência de sangue de baço e coração. Comum no mundo, né? É um padrão combinado de vazio, uma deficiência de sangue, de baço, e uma deficiência de sangue, de coração. Portanto, esses slides iniciais, eu sempre falo no começo das apresentações, que eles são a base para revisões. Se você quiser fazer uma revisão, ou se no decorrer desse vídeo começar a ficar muito complexo, né, você volta, dá um passo para trás, né, ou dois passos para trás, quantos forem necessários, mas com elegância, né? Dar passo para trás sem elegância não compensa, né? E com essas informações aqui você consegue estudar o que é uma deficiência, né? Um padrão vazio, uma deficiência de sangue quando ela impacta o baço, uma deficiência de sangue quando ela impacta o coração, e aí, por fim, quando ela impacta os dois órgãos de uma vez, né? Então começa lá na deficiência, 8 critérios, aula de 8 critérios. Sangue, o que é sangue, quem forma o sangue, tem uma tabelinha lá na apresentação no vídeo, na playlist aí, uma outra playlist, que é um vídeo muito acessado sobre substâncias fundamentais. Tem a formação do sangue, eu explico a formação do sangue, e tem uma tabela no final, né, ou em algum ponto do vídeo, que ela explica para cada uma das substâncias fundamentais, a formação do Qi, a formação do sangue, a formação dos líquidos orgânicos, quais são os Zhang Fu que mais demandam, né, os responsáveis, né? E aí você tem ideia de que alguma coisa vai acontecer se tiver problema, né, uma deficiência de sangue. Vai ter algum problema ali, ou pode estar acontecendo algum problema no baço. Vamos dar seguimento? Então isso aqui é a dica aí para revisões. Saber o que é um padrão, saber o que é o baço, o coração, né, o conceito de sangue e o conceito de deficiência, tudo isso já foi comentado. São os pré-requisitos para que você entenda essa síndrome. E qualquer uma, né? Assim, você tem que entender cada peça e como essas peças trabalham juntas. Padrões precursores, já foi comentado, né? Que é uma deficiência, perdão, não foi comentado, uma deficiência de sangue, de fígado, e uma deficiência de Qi, de baço, podem gerar uma deficiência de sangue, de baço e coração. Então deixe só anotado, printado isso aqui, porque isso é muito importante e poucos professores falam isso em sala de aula, em cursos regulares, né? Os padrões precursores. Então isso aparece numa página de livro, né? Você olha assim, na página do livro, apareceu lá deficiência de sangue, de baço e coração. Você fica decorando aquilo, mas sem saber que existe uma história, né, anterior que causa aquele padrão. Então esses padrões aqui, né, vão ser discutidos aí. São os padrões que causam uma deficiência de sangue, de baço e coração. Causas comuns: dieta pobre de alimentos produtores de sangue, muito comum em mulheres, né, pacientes de saúde da mulher. Muita atenção, porque muitas pessoas com queixas na área de saúde da mulher têm essa síndrome. Muitas, né? Na China, assim, muitas mesmo.
E essa mudança, né, a urbanização na China contribuiu também para uma má alimentação e muito estresse emocional, né, falta de dinheiro, coisas que todo mundo vive, né? Assim, isso aí não é privilégio para ninguém, são muito poucos, né, que conseguem escapar desse ciclo aí, as contas chegando, estresse emocional, todo mundo tem um outro problema na família, né, e em outros casos, pode ouvir, a atividade física excessiva é muito comum em atletas do gênero feminino, né? Mulheres, jogadores de vôlei, de futebol, atletas de kung fu, que tem uma atividade excessiva, MMA também, né? Jiu-jitsu, etc. Uma atividade física excessiva, e isso pode contribuir para que haja uma demanda excessiva no sangue. Lembra que sangue é que nutre, né? Tendão tem relação com o fígado, que armazena o sangue. Fígado, vesícula biliar, aquele impulso que você tem nos esportes, corrida, arte marcial, vôlei, futebol, tudo isso está relacionado com sangue, fígado, e isso pode estar, né, sendo excessivamente usado, e aí começa a faltar para o corpo humano, né, para as funções fisiológicas. E uma perda severa de sangue, que pode acontecer via menstrual, uma menstruação crônica hemorrágica, ou num parto, por exemplo, ou uma hemorragia, de forma geral, tanto em homens quanto mulheres. São as causas mais comuns, né? O diagnóstico: ansiedade, insônia, tontura, lábios pálidos. Então você vê lábio, né? Baço, né? Até a abertura somática do baço. Ansiedade, insônia, relacionadas com o coração. Cansaço, o baço ele produz Qi, né? Então você também tem o cansaço presente ali. Então essas aulas de Zhang Fu e substâncias fundamentais são fundamentais para que, até repetir, né, substâncias fundamentais são fundamentais, né, para que você entenda a fundamentação das síndromes. Um pulso ele pode estar áspero, mostrando que existe um problema no sangue, o pulso em couro, né, que eles chamam, que é os livros, né, um pulso intermitente, parece que você está alisando um tambor, assim, o couro de um tambor. Pega um tambor, um pandeiro e alisa aquilo ali, e você tem uma sensação estranha, assim, quando é o pulso da pessoa, né? Parece aquela sensação. E fino, por que fino? Vamos pensar aqui, deficiência de sangue, né? Então não vai ser um pulso abundante. Falta sangue, a pessoa não vai ter um pulso abundante e cheio, vai ser um pulso fino. Uma língua, se falta sangue, ela vai ser pálida, né? E normalmente, por ser deficiência, ela vai ser magra ou tendendo a ser magra. Se você pega essa situação no começo, você às vezes atende atletas que eles têm uma nutrição muito boa, mas eles estão em processo, ou elas, né, estão em processo de overtraining. Então aquele esquema de tratamento passou um pouco do ponto. Então, apesar da pessoa ter uma língua até normal, né, ela está começando a ficar com um jeito mais pálido, não é uma língua constitucionalmente magra. Você tem que ter atenção, porque não são todos os casos assim que aparece aqui. O Efraim falou que a língua é magra e pálida, que vai ser todos os casos assim. Pense bem nisso, porque nesse caso, por exemplo, você pega uma atleta de vôlei, ou de uma maratonista, ou um atleta, né, e começou, bem no começo ali do overtraining, a pessoa já está começando a ter queixas ali de insônia, cansaço excessivo, que normalmente é o que leva o paciente atleta para ou é lesão ou é cansaço, alguma coisa da mente também, que leva esses pacientes para a clínica, né, de acupuntura. E aí você vê que a língua não está tão magra assim, é uma língua normal, só tem uma nutrição boa, mas está treinando excessivamente, tá bom? Tudo é relativo. Princípio de tratamento consiste em nutrir o sangue, tonificar coração e baço e acalmar a mente. Você vê aí que você tem os princípios, né, as orientações terapêuticas mais óbvias, né? Você tem uma deficiência de sangue, tem que tonificar o sangue, né? Tem uma deficiência de baço e coração, tonificar o baço e coração. E acalmar a mente não é tão óbvio, né? Mas ela vem por conta de questões sintomáticas da queixa principal desses pacientes, ou dessas pacientes, que normalmente, grande maioria dos casos, ela é relacionada à esfera da mente. E, normalmente, ansiedade excessiva, o paciente tem dificuldade no sono e coisas relacionadas à mente. Então, acalmar a mente é interessante. São 3 princípios de tratamento, e na próxima playlist, né, na playlist que eu vou fazer sobre tratamentos,
o pessoal comentou, né? Tá faltando os tratamentos, né? Vou fazer uma outra playlist que esse aqui seria o ponto de partida, né? Deficiência de sangue do coração. Vamos falar sobre os pontos, as combinações, as técnicas para cada um desses princípios e como você pode ajudar um paciente em cada um desses princípios em termos de acupuntura e até ervas, se for o caso ali nessa outra playlist. Que ainda vai demorar um pouco, vou terminar essa primeiro e depois um outro projeto de fazer essa aí. Enquanto isso, você encontra isso nos livros e no meihuanet.com. Esse projeto basta buscar essa síndrome e você tem o tratamento que o Maciossia indica, o Jeremy Ross, o Walter Rocha, enfim, você pode encontrar isso facilmente com esse slide aqui também. Não precisa esperar eu montar os livros. Aí o vídeo é apenas os meus comentários em relação a esses princípios aí. Vai em frente, não espere muito não. Patologia. Sintomas descritos aqui são obviamente uma mistura de sintomas de deficiência de sangue do baço e deficiência de sangue do coração. O baço, ele rege a transformação e transporte de alimentos, qi, fluidos corporais e a sua distribuição para os outros órgãos Zang. Aula de Zang Fu, isso aí é uma das características do baço, né? É a origem da produção de sangue, isso está na aula de substâncias fundamentais, está na aula de Zang Fu também, né? Vídeos. E mantém o sangue circulando dentro dos vasos, é uma função importante, né? Manter o sangue dentro dos vasos. Quando o baço está fraco, há uma tendência a pessoa formar hematomas muito fácil, né? A pessoa dá umas barrão assim, já forma um hematoma, né? Não sei se é o caso de você que está assistindo o vídeo, algumas pessoas têm isso, ou de algum conhecido seu, né? Deu uma encostadinha, já forma um hematoma. Essas pessoas, você pode investigar como é que está o baço dessas pessoas e muitas vezes é um problema constitucional. A pessoa tem isso desde pequeno, desde que você conhece como gente, né? E outras questões mais sérias, né, que isso pode facilitar a hemorragia, né, inclusive o AVC, que eles chamam o AVC hemorrágico, quando o baço está muito fraco e você tem uma ascensão de yang do fígado subindo para a cabeça, o yang ele expande e o baço não consegue mais segurar o sangue dentro dos vasos e você tem a saída, né, desse sangue, uma hemorragia, e você tem um AVC ali hemorrágico massivo em alguns casos, né. As manifestações típicas são fadiga geral, relacionada a baço, né? E coração também, fraqueza muscular, aula de Zang Fu, baço relacionado com tônus muscular, bem como lábios, baço e rosto, coração, né? Pálidos. Deficiência de sangue, né? Rosto em geral, né? Você fala, mas não é a língua, o coração, o rosto em geral, né, a face, perdão, esbarrei no microfone aqui, o rosto em geral, ele está relacionado também com o estado do Shen, né, com o estado do coração. A principal função do coração na medicina chinesa é reger o fluxo do sangue, os vasos sanguíneos, reger os vasos sanguíneos e abrigar a mente, o espírito, aula de Zang Fu. Os seus sintomas incluem os chamados sintomas psicológicos, como ansiedade, inquietação, ou a pessoa sente um medo fácil porque ela fica pensando demais, né? É o excesso de preocupação, em que ela pensa em todos os detalhes dos detalhes dos detalhes, e ela se preocupa com todos esses detalhes dos detalhes dos detalhes, e aquilo não deixa a pessoa dormir, porque ela está pensando em tudo que é detalhe de um problema, de um projeto, enfim, ela não consegue descansar, porque o baço e o Shen ali, o coração, mãe e filho estão brigando, né, um com o outro. A deficiência de sangue do baço, aqui, não é realmente um padrão, né, por si, mas uma consequência da deficiência de qi do baço. Isso é muito importante, talvez o trecho mais importante dessa apresentação, né? Deixa isso gravado, printado, porque isso é uma consequência da deficiência de qi do baço. Descreve o que acontece quando um baço deficiente não pode gerar o qi nutritivo, né, alimentar, o gu-qi, que por sua vez induz a uma produção deficiente de sangue. Olha que interessante, né? Eu venho insistindo em todos os vídeos. É a aula de substâncias fundamentais. Um baço deficiente não gera gu-qi suficiente. E isso, por sua vez, não vai gerar sangue. Então começa lá uma deficiência de qi do baço. É a beleza da medicina chinesa, e como você vai conseguir pegar, né, detalhes do diagnóstico, porque aí você começa a fazer perguntas sobre alimentação, né? Perguntas relacionadas a o que pode estar gerando um qi do baço deficiente, né? Inclusive excesso, como foi comentado aí, de exercício, né? Pode
criar uma deficiência de baço também. Então, tudo aquilo relacionado ao universo de um Ti de baço deficiente, é necessário você investigar também, não só o sangue do baço, mas o Ti do baço, por ele ser a origem da deficiência de sangue. Então você tem que ir lá na origem, na raiz, né? Padrões precursores, como foi comentado aqui, né? Já com ênfase, né? Deficiência de Ti do baço, e uma deficiência de sangue de fígado pode causar a deficiência de... O fígado é mãe, né, de coração, isso vai respingar no coração, em fogo, e vai respingar lá no neto também, que é baço, né? E deficiência de Ti do baço, que é um problema interno, né, do próprio órgão. O fígado é responsável por armazenar o sangue na medicina chinesa, né? Uma deficiência de sangue no fígado pode surgir de fatores como dieta inadequada, estresse crônico ou excesso de trabalho. Essa deficiência no fígado pode afetar o baço e o coração de uma maneira indireta, pois todos esses órgãos estão interconectados na produção e circulação do sangue no corpo. A deficiência de sangue no fígado pode levar à deficiência de sangue no baço e no coração, pois o fígado desempenha um papel fundamental no fornecimento de sangue fresco, entre aspas, né, e nutritivo para esses órgãos. O fígado ele não produz nada, ele armazena e distribui. Então uma deficiência geral de sangue, né, pode afetar tanto o coração quanto o baço. A deficiência de Ti do baço, ela é explicada porque o baço na medicina chinesa é encarregado na transformação e transporte dos nutrientes. Sendo assim, né, assim como a produção do Ti e do sangue, Ti e sangue. Ele coloca o Ti primeiro, né, mas Ti e sangue. Aula de substâncias fundamentais. Você vai ver o baço presente naquela tabela, né? Puxa essa tabela, né? Quando você for assistir essa playlist, assiste com essa tabelinha printada na sua frente ou no seu celular. Faz isso aí. Eu vou até colocar, dar um jeito de colocar só essa tabela na descrição do vídeo, em algum local aí, para que você possa assistir com essa tabela, porque você consegue olhar para a tabela e ver que realmente o baço está relacionado, envolvido na produção de Ti, tanto na produção de Ti quanto na produção de sangue. Se houver deficiência de Ti do baço, a capacidade do baço de realizar essas funções será prejudicada. Essa deficiência de Ti do baço pode resultar em uma produção inadequada de sangue. Já foi comentado, levando uma deficiência de sangue no baço, que é um dos componentes, né, dessa síndrome aí, coração e baço deficientes, né, aqui eu coloquei em pinyin, né. Além disso, a deficiência de Ti do baço pode afetar o coração, uma vez que o coração depende do baço para o fornecimento de sangue e Ti, né. O baço ele é produtor de sangue e Ti, e se não houver a produção de sangue e Ti, o coração ele vai sofrer. Isso cria um cenário onde ambos os órgãos sofrem uma deficiência de sangue. Uma dieta pobre em alimentos produtores de sangue, uma das causas, né? Carne, grão, né? Carne para quem come de tudo, né? E grãos para quem é vegetariano ou vegan, e tem que substituir, né? Com alimentos produtores de sangue. Você vê muitos vegetarianos ou veganos que muitas vezes escorregam ali na nutrição e tem ali uma alimentação pobre em nutrientes formadores de sangue. Isso impacta muito mais mulheres, né? Mas impacta homens também. Isso leva a uma deficiência de sangue geral, e isso vai acontecer, pode acontecer também uma deficiência de sangue do baço especificamente. Por que especificamente? Porque cada pessoa é diferente. Então, no paciente A, isso pode impactar no fígado, né, uma deficiência de sangue no fígado, porque ele tem mais sensibilidade constitucional para sofrer com o fígado, né? O fígado dele, entre aspas, é mais fraco, né? Em outros pacientes, por questões de histórico, né, lembrar que o paciente tem um histórico de vida, né? Há muitos anos ali fazendo isso, aquilo, excessos disso, deficiência daquilo, que pode gerar uma deficiência crônica ou uma facilidade, né, uma propensão a esse paciente cair doente por conta do baço, outros do coração, outros de rim, até o ponto em que o paciente, determinados pacientes, eles têm doenças crônicas, né? É um cardíaco, ou uma pessoa que tem problemas nefrológicos na área de nefrologia, né? Renais, né? Problemas renais. Uma pessoa que tem hepatite ou cirrose hepática, então o paciente da área, né,
tem um órgão já doente, não energeticamente, mas já na parte física mesmo, anatômica, já uma doença diagnosticada da medicina ocidental também. Estresse emocional, tristeza, pesar, ansiedade, preocupação por um longo período de tempo, isso perturba a mente e afeta o coração, pois é onde, né, a mente reside. Uma vez que o coração governa o sangue, isso pode gerar uma demanda excessiva, né, de sangue para lidar com essa situação de tristeza, pesar, ansiedade, o que vai gerar necessariamente, né, uma deficiência de sangue no coração. Então todas as emoções, elas demandam sangue para ocorrerem ali, né? Ou quando você tem uma emoção exacerbada, ou por um período de tempo curto, ou por um longo período você passa triste, ansioso ou ansiosa, isso vai demandando energia yin e sangue. Yin, sangue. Qi também, né? Qi, yin, sangue. Né? Mas por ser mente, a mente ela demanda muito sangue, demanda muito yin. Então são os primeiros aí que normalmente caem em deficiência. Atividade física excessiva, já foi comentado com detalhes aqui, né? Pode lesar os músculos, portanto o baço, uma vez que ele controla os músculos. Quando o baço é prejudicado por um longo tempo, né? Principalmente em casos de atletas, amadores ou profissionais, né? Pode acontecer aí de um treinamento não tão adequado para aquele corpo não tão personalizado, né? Para um corpo que já carrega alguma deficiência, né? Constitucional em alguns casos. A deficiência de sangue do baço pode se desenvolver nesses quadros, pois o Qi dos alimentos, né, o Gu-Qi, é produzido no baço e é um ingrediente essencial do sangue. Efraim, não entendi nada, agora complicou. Volta para a aula de substâncias fundamentais, que em 10 minutos você volta para esse slide entendendo tudo, né, tudo com essa tabelinha printada. Não prometo para esse vídeo, mas em algum momento eu vou printar essa tabela, colocar isso em PDF aqui para vocês, e aí eu atualizo todos os vídeos da playlist com esse link para essa tabela, que é fundamental, eu acho fundamental para entender, né, a base desse vídeo aqui. Eu não entendi nada. O Qi do alimento, né, o Gu-Qi produzido no baço, ingrediente para o sangue, caramba, complicou. Volta lá, vai nesse vídeo e eu garanto para você que em 10 minutos você volta para esse vídeo aqui, né, para essa síndrome, para esse slide, já entendendo o porquê, né? Porque é essencial para formar o sangue. Mas como? Né, isso está explicado nesse vídeo aí, não vou explicar aqui. Perda de sangue severa, por exemplo, durante o parto, pode induzir uma deficiência de sangue geral, e isso com o tempo pode levar a deficiência de sangue no coração. E como o Qi do baço retém sangue, ele mantém o sangue ali retido, né? A perda de sangue muito grande também vai enfraquecer o Qi do baço. Por quê? O sangue, outra coisa que está escrito nas aulas de substâncias fundamentais, sangue é a mãe do Qi. O Qi é o general do sangue. O Qi ele comanda o sangue para todos os lugares. Ele leva o sangue para a ponta do seu dedinho, né? E o sangue, ele é a mãe, é o que forma o Qi. É o Yin e Yang, né? Sem o Yang você não tem o Yin, sem o Yin você não tem o Yang. A perda de sangue também vai enfraquecer o Qi do baço e prejudica o papel do baço na produção do sangue. Então vira uma bola de neve, né? É uma coisa, um prejudica aqui, que prejudica mais ainda, que vai prejudicar mais ainda, vira uma bola. E você tem que cortar isso rapidamente com fitoterapia, acupuntura, alimentação, nesses casos aí de um parto com uma perda de sangue severa. Na China, eles têm, a mulher fica de resguardo, né, após o parto, e você pode ser um resguardo de uma semana. Existe uma indústria bilionária na China só de resguardo, que elas fornecem, a pessoa sai do parto e vai para um hotel, assim, um spa, e fica ali, né. Tradicionalmente são 40 dias, né, com todos os cuidados, alimentação específica, maravilhoso isso daí, né? E atualmente você tem pacotes, né, de 7 dias, 15 dias. O pessoal não pode ficar 40 dias sem trabalhar ali e pagando, né, como os serviços desses cuidados, né? São serviços relativamente caros, porque a mulher não faz nada. Ela fica ali só recebendo cuidados, massagens, yoga, orientações para se for o primeiro parto, né, o primeiro filho. É belíssimo isso daí. Como eles dão atenção para essa questão do pós-parto na China. Interessante se você trabalha nessa área.
Se você for um dia para a China, não fica só nos hospitais, pede para que eu não estou no momento trabalhando levando alunos para a China ou alunas, mas pedir para quem te orientar ali conhecer também, né, essa indústria, que é a indústria dos cuidados pós-parto, né, principalmente se você trabalha nessa área. Tá bom? É imperdível, é uma coisa sensacional, é uma indústria bilionária com todo tipo de atenção que pode se dar aí para o pós-parto. Diagnóstico, já foi comentado aí, vou passar os sintomas gerais, né? Mas a língua já foi comentado, o pulso já foi comentado. Lembrando que a língua nem sempre ela está pálida, assim, tão pálida ou tão magra, dependendo do paciente ou da paciente. O pulso já comentei, né? Que é áspero e fino. E os sintomas eu vou passar a lista aqui, perdão, está saindo sem as vírgulas, não sei porquê. Na hora que abre a apresentação, sai sem a vírgula, perdão. Ansiedade, insônia, tontura, lábios pálidos, cansaço, memória fraca, palpitações, fezes mais amolecidas, né? Baço, a pessoa se assusta facilmente, se preocupa muito também, não é escrito aqui, mas na minha prática clínica são pessoas extremamente preocupadas com detalhes dos detalhes dos detalhes, assim, um excesso de preocupação. Que tira o sono da pessoa, tira a calma da pessoa. Falta de apetite, não tão comum, mas acontece. Menstruação escassa, muito comum. E em atletas, né, porque eu falo tanto de atleta, né, eu atendia muito atleta. E tinha pessoal de atletismo, não tinha mulheres que não tinham menstruação, não menstruavam, né? E a menorreia total, né? A demanda de sangue era tão grande, né, que não sobrava para menstruação. E aí, logicamente, isso gera alguns tipos de problema, né? Fraqueza muscular, pele está mais pálida ou opaca, é mais comum a pele opaca do que pálida. Sono perturbado, por sonhos também é comum, né? A mente está afetada, é uma síndrome de coração e baço. Então você vê uma série de sintomas aqui relacionados a esse Zhang e Fu. Sabendo com profundidade Zhang e Fu, desculpa sendo tão insistente, sendo tão chato, né? Mas sabendo com profundidade Zhang e Fu e suas funções, você vai saber aí por que o paciente tem ansiedade, insônia, a mente, né? Lábio é a abertura somática do baço, porque ele está pálido, deficiência de sangue, não vai estar vermelho, né? Cansaço, baço, coração também, né? Memória fraca, o baço e coração tem relação com o pensamento, né? O Shen, e também o intelecto, e por aí vai, né? Então, desculpe ser chato, mas é muito importante. Comentários do diagnóstico, os principais sintomas, aquilo que define mesmo, né? São essas palpitações, a insônia, fadiga, fezes moles e a ausência de menstruação ou menstruação muito escassa, irregular, enfim, já começa a desconfiar aí de uma deficiência de sangue, né? E aí, com os outros sintomas, né, você vai fechar que isso não é uma deficiência de sangue do fígado, né, já é uma deficiência de sangue de baço e coração. Princípio de tratamento: nutrir o sangue, tonificar o coração e baço e acalmar a mente, foi comentado já, né? Então, uma estratégia para cada um, né? Existem pontos de acupuntura. Isso é muito importante para a fitoterapia também, porque na fitoterapia você tem ervas específicas para cada um desses princípios, né? Então você pode combinar essas ervas e muitas vezes para mais de um princípio de uma vez. E na acupuntura também você vai delinear estratégias de tratamento, não comentadas aqui nessa playlist, mas no futuro, né? Para nutrir o sangue, pontos ou estratégias para tonificar coração e baço e outras estratégias para acalmar a mente. Você vai ver o que está pegando, né, mais ali naquele momento, o que está aparecendo como sintoma mais, ou sintomas, as queixas mais evidentes, né, e os sintomas e sinais mais evidentes, para ver o que vai capitanear, né, qual será o carro-chefe aí da sua combinação, o que você vai usar primeiro, né, depois. Porque muitos alunos e alunas me perguntam, me escrevem confusos, né? Falou, estou fazendo esse protocolo aqui. Você olha o protocolo, tem tudo, né? É assim, quase que um livro de pontos ali que a pessoa está usando. Todos os pontos estão corretos, mas você tem que ver em que momento você usa esses pontos, né? O timing para você usar uma determinada combinação ou uma técnica, ela tem uma correlação forte com o que o paciente ou a paciente está se queixando naquele momento.
o que o paciente ou a paciente está manifestando como sinais e sintomas de língua, pulso. A questão das fezes já melhorou, né? As fezes estão normais, então você pode mudar, né, de repente, mas a minha ansiedade ainda continua bem forte, né? Então você vai mudando a forma, não precisa colocar todos os pontos de uma vez, né? Vira um livro assim, o que eu estou fazendo de errado? Aí eu olho, não está fazendo nada de errado, né? Todos os pontos são certos, você pegou todos os livros ali e todos os protocolos de nutrição de sangue, tonificação de coração e baço, para acalmar a mente. Se fosse uma prova, você tiraria 10, né? Mas você não está vendo o timing e a correlação, né, de quando usar essa combinação e em que momento, né, você vai tirar outros pontos e colocar, né, um outro grupo de pontos. Isso é muito importante e é o que define, né, um tratamento aí com mais eficiência, né? Menos agulhas e mais eficiente, bem menos agulhas aí. Nem sempre, né, você está errado ou errada na seleção dos pontos, mas o momento, você também não vai estar errado aplicando esses pontos, mas são pontos demais, né? Você pode otimizar muito o seu tratamento, que o corpo ele responde. Não faça por insegurança, né? Começa a colocar todos os protocolos ali porque você está inseguro, não sei, está no livro aqui, então funciona, né? Tenha o senso aí crítico e a sua intuição também é importante, mas uma análise objetiva, né, da correlação em que aquele sintoma, aquela língua ali mudou, né? Então esse grupo de pontos pode deixar ali de lado, né? Eu posso entrar ou enfatizar mais, ou entrar com uma nova técnica para ansiedade, por exemplo, que continua, insônia, pontos específicos, pontos extra, amian, né, aurículo, fazer alguma outra coisa para reforçar ali. Com certeza você vai ser ou é já uma excelente acupunturista. Acredite em você mesmo ou você mesma, que tudo vai dar certo. Muita calma. Você está com dificuldades aí Normalmente, se você chegou nesse vídeo é porque você está tendo alguma dificuldade. Então, ninguém vai te julgar, né, achar que você não sabe nada e também vai querer ficar vendendo isso ou aquilo, né, tentando capitalizar em cima da sua insegurança ou da sua dificuldade. Não, como eu falei no começo do vídeo, tem a área premium lá, se você quiser, você assina, etc. Mas não vou ficar aqui fazendo marketing o tempo todo, já compra, você está sentindo dificuldade, vai lá, compra. Não, volta alguns passos e estuda o fundamental. Você vai conseguir ser um acupunturista muito bom, uma acupunturista muito bom, muito boa. Passo a passo, com calma, tá bom? E acredite em você. Desculpe aí esse adendo. Acaba tomando o tempo do vídeo, né? Para combater a deficiência de sangue, é importante seguir uma dieta rica em alimentos que nutrem o sangue, como carnes e grãos, né? Comentei isso. E nem sempre isso é o suficiente, como foi comentado, em casos de atletas de elite ou pessoas que estão entrando ali, ficam mais ou menos no meio do caminho, né? É amador, mas participa de Ironman, né? Triatletas. Tem que ter muito cuidado porque às vezes é o overtraining, a pessoa está treinando demais e tem uma alimentação maravilhosa, vida regrada, mas alguma coisa, né, na atividade física. Daí a importância de você ter a consultoria, né, e o apoio dos educadores físicos, né? Eles existem para isso, né? Nutricionista, educador físico vai ajudar você. Também é importante evitar atividades físicas excessivas no trabalho ou no esporte. Isso prejudica os músculos, portanto, baço. Favorecer a atividade leve, nem sempre isso é possível, né? E se for o esporte, o Qigong, né, é o ideal, mas aí está puxando um pouco pro lado chinês, né? Todo esporte é bom se ele é feito com moderação. Mas no caso de nadadoras profissionais, maratonistas, a gente sabe que a pessoa está no limite ali, está querendo até passar do limite para quebrar recordes, né? É bem diferente. Estresse emocional também é muito prejudicial, para esse padrão. Principalmente as emoções como tristeza, pesar, ansiedade e preocupação, também comuns, né, em atletas de elite, né? Perdeu ali um jogo, perdeu uma competição, a ansiedade próxima a uma competição decisiva, muita preocupação, enfim, já linkando tudo aí. Dedico essa parte do vídeo aos educadores físicos e a quem trabalha com esse tipo de perfil de paciente, mas serve para todos também, né? Não só a tristeza porque perdeu um jogo, né? Mas a tristeza da vida, de outras questões também.
E por fim, né, eu sempre deixo aqui no final dos vídeos as complicações, que eu acho muito importante você saber para onde pode, de onde vem e para onde vai, né, se você não tratar o padrão. Pode acontecer uma deficiência de sangue do fígado, se não for tratada. A deficiência de sangue de baço e do coração pode levar a uma deficiência de fígado, porque o fígado fica demandando, é o órgão de logística, né? Então está saindo sangue o tempo todo para nutrir baço e sangue que estão em deficiência, né? Então, me dá mais um pouco aí, acabou, me dá mais um pouco aqui, né? Mais um pedido, tá pedindo demais, não tem mais no estoque, né? Acabou o estoque. O que significa? Acabou o estoque de sangue no fígado, deficiência de sangue no fígado. Então está demandando demais esse centro de logística, né? A distribuição de sangue para cobrir uma deficiência, não para atividades fisiológicas. Em muitos casos, quando a pessoa tem excesso de exercício, né, não vou repetir aqui, o overtraining, né, ela está demandando já naturalmente, por conta dessa profissão que ela tem, né, atleta profissional, ou enfim, está treinando para uma maratona, não precisa nem ser profissional, né, mas muitas vezes a pessoa cai no overtraining porque ela está perto, querendo fazer um desempenho bom numa competição e tem um erro ali no treinamento, um errinho ali que pode gerar esse tipo de problema, porque o sangue está sendo demandado o tempo todo, vai sangue, vai sangue, vai sangue, nesse caso, por conta da atividade física. E aí o fígado não aguenta, né? Aí não tem como, não tem mais, acabou. Vem o pedido, espera, alguém tem que produzir esse sangue aqui, porque eu só faço o estoque do sangue e distribuição. Então é isso, pessoal, muito obrigado por assistir mais esse vídeo dessa série de síndromes, né, padrões energéticos. Espero que estejam sendo úteis essas dicas que eu passo, não só do vídeo em si, o conteúdo, mas eu procuro passar um pouco mais de conteúdo em relação aos meus 16 anos de China, o que eu vi por ali, do meu tempo de aula, né, como professor presencial, e de clínica também. Então são várias coisas aí que aparecem, várias coisas que aparecem na minha cabeça durante esses vídeos que eu procuro passar. Acaba estendendo um pouco, saindo um pouco do tempo que eu julgo o tempo normal do vídeo, mas com o intuito de ajudar vocês. Muitos de vocês estão desanimados ou desanimadas no meio do curso, não desanimem, faz uma revisão boa, contem comigo, porque vocês vão se formar e serão aí excelentes acupunturistas, um sucesso aí na clínica e na prática de vocês. Até o próximo vídeo, vamos lá, bons estudos. Grande abraço, tchau.